Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A Bíblia nos ensina que tudo que está escrito na Bíblia é para nosso proveito. Ensino, exortação, ilustração, exemplo. Todos nós devemos prestar atenção. De alguma forma, Deus está falando com cada um de nós em cada texto da Bíblia. Eu quero focalizar em Esther, no capítulo 3, um pouquinho daquelas agruras que os judeus passaram quando estavam no cativeiro, naquela época, na Pérsia. Eles foram levados para o cativeiro na Babilônia, mas Deus que levantou a Babilônia, Ele mesmo deixou a Babilônia ser engolida pelo Império Medo-Persa e já era a época dos persas no controle. O rei era o Assuero, tido na história como o rei Xerxes I. E ele era um rei muito interessante e diferente. Só pelo fato de ele ser diferente, de vez em quando Deus levanta governantes diferentes, no Brasil também, diferentes do estereótipo politiqueiro comum, que é o que o povo gosta. De vez em quando Deus levanta pessoas diferentes. O rei Assuero, de certa forma, era tido como maluco, mas ele era sensível a outras coisas. Ele constituiu um exército de 1 milhão de soldados e partiu para a Grécia, mas lá ele não foi bem sucedido, mesmo porque a distância era muito grande, uma empreitada gigantesca. Os soldados devem ter chegado lá cansados e não conseguiram bons resultados junto aos gregos, que foram o império então a seguir, que conquistaram a grande parte do mundo através do Filipe, principalmente o filho dele, o Alexandre, o Grande da Macedônia. O Xerxes I, então, era na Bíblia o rei Assuero, que por causa das maluquices dele, deu oportunidade a que uma plebeia, até mesmo uma cativa, sem que eles soubessem que era cativa, viesse a ser rainha. Esther foi feita rainha por causa dos planos de Deus. E quando ela foi feita rainha, Deus permitiu, Deus dirigiu os acontecimentos para que quando a Esther estava como rainha, ela não foi rainha por muito tempo, talvez uns 8 anos, segundo a história, mas enfim, a Bíblia relata a época em que ela foi feita rainha. Enquanto ela era rainha, Deus permitiu que o mal viesse contra os judeus para que ela pudesse ter a oportunidade de agir. Aprenda que Deus dirige a história levantando recursos, pessoas e dirigindo as circunstâncias. É Deus quem faz isso, é soberano. E enquanto Esther era rainha e tendia a se acomodar naquela corte, Deus disse: opa, peraí, tem que agir. Você não está aí para aproveitar o bem bom, não. Você tem que fazer alguma coisa. E Deus, então, dirigiu os acontecimentos para que um sujeito chamado Amã se engrandecesse, desse lugar a instintos malignos e a espíritos terríveis. Ele era um jogador de búzios, lançava sortes, consultava feiticeiros e planejou por causa do Mordecai, mas o Mordecai foi a gota d'água que entornou o copo. Na verdade, ele já estava com o coração endurecido contra os judeus. E por causa do Mordecai, ele planejou matar todos os judeus, pretextando com isto arranjar dinheiro, que os judeus tinham muito dinheiro escondido, para fortalecer as finanças do reino. O rei Assuero, sem entender muito a extensão daquilo, autorizou.
por alguma maneira, eu acredito que com um certo feitiço do Amã, com a permissão de Deus, Satanás atuou para mudar a cabeça do rei, selar com o seu anel a matança dos judeus. Quando essa notícia se espalhou, os judeus souberam, ficaram apavorados. E não era para menos. Imagine você se sai uma ordem no Brasil, o PT toma o poder e mandou matar todos os cristãos. Imagine uma situação desse tipo. Isso aconteceu com o comunismo e teria acontecido também em 64. O comunismo estava prestes a tomar o poder no país. Em todos os lugares do mundo, eles estavam exportando a revolução. O comunismo era baseado em revoluções e eles já tinham matado milhões e milhões em cada país onde entravam. O penúltimo tinha sido Cuba e o Brasil era a bola da vez. Mas o povo de Deus orou e Deus fez coisas acontecerem e mudou por completo a história do país em 1964. Nessa época aqui relatada no livro de Esther, no capítulo 3, aquela matança foi decidida no primeiro mês, como se fosse janeiro para nós, e seria realizada no último mês, o mês de dezembro, como se fosse para nós. E aquela matança seria para todos os judeus. Os judeus começaram a se mexer porque eles estavam acomodados. É muito fácil a gente se acomodar. Então Deus de vez em quando tem que levantar bandidos, tiroteio, tsunamis, terremotos, calorão demais e praga de doença, dengue, febre amarela, chuvarada e furacão. E Deus tem que levantar alguma coisa assim para sacudir o povo para que se volte para ele. Foi o que aconteceu. O povo judeu se pôs a orar, chorar, jejuar, buscar a Deus e o Senhor levantou o livramento e foi grande o livramento, poderoso o livramento que Deus levantou e por isso existe o livro de Esther na Bíblia. Aprenda como lição para você, primeiro, que Deus dirige todos os acontecimentos. Porque a gente vai perguntar, Deus levanta um governo tirano, ditador, um governo corrupto. Por que Deus levanta? Porque o povo merece e porque Deus quer despertar o seu povo desta maneira. São lições que nós tiramos da história, principalmente a história bíblica. Deus dirige os acontecimentos. Ele avisa antes de acontecer as coisas, porque é da sua intenção fazer isso para o bem do seu povo. E Ele quer a participação do seu povo. Nós estamos numa época muito interessante no Brasil, em que Deus quer a participação do povo cristão no Brasil em oração e em ação. Deus está sacudindo o seu povo no Brasil e vai continuar, porque muitas coisas mais vão acontecer com a finalidade de despertar o povo dele. E você, está acomodada? Você, meu irmão, está acomodado? Se pode ter certeza que Deus vai fazer alguma coisa para sacudir e despertar a sua vida espiritual também.